Olá, eu sou a Beatriz e, junto com a Isadora, nós vamos apresentar sobre a plataforma Databricks. Começando pelo que é, ele é uma plataforma analítica unificada e aberta para construir, implantar, compartilhar e manter análise de dados, soluções de inteligência artificial em escala e automatização de processos. Bem, o Databricks foi fundado pelos criadores originais do Apache Spark e ele acaba combinando o processo distribuído com uma interface mais amigável e colaborativa, permitindo que as organizações de pequeno, médio e grande porte extraiam valor de seus dados de maneira eficiente e escalável. A plataforma disponibiliza acesso a várias tecnologias e bibliotecas de machine learning e também oferece suporte a diferentes tipos de linguagem, como Python, R e SQL. E, além disso, ele funciona em nuvem, sendo possível integrar a ferramenta com outras plataformas de cloud computing, como o Google Cloud, o Azure e a AWS. Bem, como ele funciona? Primeiro eu queria comentar que ele não foi apenas fundado pelos criadores do Apache Spark, mas como também ele foi construído em cima desse framework. Ele utiliza clusters para o processamento de grandes volumes de dados de forma distribuída, e possibilita o próprio usuário utilizar a sua interface, que é mais simples, para você conseguir gerenciar aqueles clusters. E para você utilizar a plataforma, os usuários criam notebooks. Os notebooks são documentos interativos que permitem escrever e executar código para processar os dados. Eles podem incluir os códigos em várias linguagens de programação, como eu já havia comentado, que são Python, R e o SQL, e a plataforma também possui recursos para a construção de pipelines, permitindo que os usuários processem dados em etapas e visualizem os resultados em tempo real. Bem, comentando sobre os seus componentes principais, eu posso mencionar primeiro que ele tem um workspace colaborativo. Então, ele tem um ambiente interativo onde os cientistas de dados, engenheiros e analistas podem trabalhar juntos em notebooks, compartilhando código, compartilhando visualizações e insights. Temos o componente Delta Lake, que é uma camada de armazenamento otimizada que traz confiabilidade e performance para data lakes. Ele unifica o processamento em batch e streaming e suporta transações ACID. Isso é um acrônimo para as quatro principais características que definem uma transação de banco de dados. Então, tem a atomicidade, a consistência, isolamento e a durabilidade. Temos o componente MLflow, que é uma plataforma de código aberto para o ciclo de vida completo de machine learning, desde o experimento até a sua produção. E por fim, nós temos o componente Cluster Manager, que gerencia automaticamente a infraestrutura computacional, escalando recursos conforme é necessário. Bom, agora eu vou apresentar alguns dos principais casos de uso do Databricks, começando pela análise exploratória, porque o Databricks permite que analistas de dados explorem grandes volumes de dados, aplicando análises e criando visualizações com bibliotecas pré-instaladas. E como a Bia já citou anteriormente, o Databricks possibilita a integração com linguagens como o SQL e o Python, o que facilita essa exploração de dados de forma eficiente. Outro exemplo de caso de uso que a gente tem é o Machine Learning, porque a plataforma oferece suporte para a criação de modelos de Machine Learning em larga escala, o que acaba promovendo a colaboração entre as equipes. E, além disso, ela abrange todo o ciclo de desenvolvimento do Machine Learning, desde o treinamento dos modelos até a sua implantação em produção. E outro caso de uso que a gente tem é o processamento de dados em lote e em tempo real, porque o Databricks ele permite esse processamento de dados em fluxos contínuos, o que abrange todo o ciclo de ETL, e isso viabiliza a análise e o processamento de dados de forma ágil e integrada. E um dos exemplos de sucesso de empresas que utilizam o Databricks, que inclusive está no site do Databricks como exemplo, é a Shell, porque ela utilizou o Databricks para democratizar o acesso a dados e promover essa colaboração entre as suas equipes de engenharia e de análise de dados.
e atualmente a Shell utiliza a plataforma para realizar análises avançadas e implantar modelos de machine learning. E agora falando um pouco sobre os benefícios e as desvantagens do Databricks. Como benefícios a gente tem a otimização do tempo, porque uma das principais vantagens do Databricks é a capacidade de automatizar diversas etapas das análises de dados, especialmente aquelas que são tarefas mais repetitivas. Isso permite que os profissionais concentrem os seus esforços em atividades mais estratégicas. Além disso, a plataforma, por oferecer bibliotecas e recursos avançados de análise de dados e machine learning, ela permite que os especialistas economizem tempo ao processar grandes volumes de informações e realizem análises mais aprofundadas. Além disso, a gente também tem a escalabilidade, porque o Databricks é altamente escalável, o que pode ser ajustado conforme as necessidades da organização, e isso inclui a possibilidade de aumentar ou reduzir a capacidade de processamento de dados de acordo com a demanda. E como a plataforma opera em nuvem, não há necessidade de realizar alterações localmente, nem investir em novos equipamentos ou infraestrutura física, o que torna o crescimento da empresa mais ágil e mais econômico. A gente também tem a segurança de dados, porque o Databricks ele adota criptografia para proteger dados tanto em repouso quanto em trânsito, o que dificulta acessos não autorizados. E além disso, a plataforma possui sistemas robustos de controle de acesso, o que permite identificar quem acessou, modificou ou visualizou dados. E caso sejam detectadas atividades suspeitas, é possível rastrear o usuário responsável. Outro benefício do Databricks é que ele possui integração com diversas ferramentas por, é, que são muito utilizadas no mercado, como por exemplo o Power BI e o Tableau, o que facilita a criação de relatórios e dashboards com base nos dados analisados no Databricks. E a plataforma também possui integração com diversos outros recursos tecnológicos, como, por exemplo, banco de dados, ferramentas de controle de versão, plataformas de gerenciamento de projetos, entre outros. Mas como nem tudo é perfeito, né, o Databricks também possui as suas desvantagens, e uma delas é o custo elevado, porque a utilização de estrutura baseada em nuvem pode resultar em resultados significativos, especialmente para cargas de trabalhos intensivas. Por isso é essencial realizar um planejamento cuidadoso para evitar despesas que são desnecessárias. Outra desvantagem é a curva de aprendizado, porque apesar da sua robustez, o Databricks ele pode apresentar desafios para iniciantes, especialmente para aqueles que não têm familiaridade com Spark ou com computação distribuída, e é necessário possuir alguns conhecimentos prévios em programação e gerenciamento de dados para conseguir aproveitar a plataforma ao máximo. Além disso, outra desvantagem que a gente pode ter com o Databricks é a complexidade na configuração, porque a integração com essas ferramentas externas e a personalização de pipelines podem ser tarefas complexas. E, além disso, a configuração inicial dos clusters e do gerenciamento de permissões na nuvem demandam uma certa atenção para garantir que tudo funcione adequadamente. E é isso, essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.